E aí pessoal, tudo bem? Agora vindo para falar de Suíça 4, Bósnia e Herzegovina 1, o jogo que foi parecia para todo mundo que ia terminar num 0-0. O gol surge repentinamente no fim do jogo, um belíssimo gol apenas aos 74. Mas vamos falar dessa partida como um todo, né? Até chegar nessa parte. No nosso bolão, todo mundo botou 2-1, todo mundo copiaram meu resultado. Eu falei 2-1, então todos me copiaram. É a única resposta. Mas, consequentemente, todo mundo ganha 2 pontinhos aí. Mas, enfim, o jogo foi inicialmente um pouquinho monótono, no sentido de como a Suíça aparentemente tende a fazer esses jogos, né? Porque contra o Catar foi a mesma coisa, circulando bola, indo de um lado para o outro e tendo poucas chances reais de gol, né? A Bósnia identificou bem esse padrão durante o jogo e na primeira pausa para hidratação melhorou muito, né? Colocou o Katic para perseguir o Dan N'Doye na ponta esquerda, e o Dedic também estava ali muito bem, pressionando aquele lado do campo. Então foi um primeiro tempo, a segunda parte do primeiro tempo muito boa da seleção bosníaca no sentido defensivo, né? O Barbares conseguiu identificar muito bem esses problemas. O Dan N'Doye foi, durante todo o jogo, um problema por aquele lado, né? Apesar de que o jogo da Suíça em si foi muito previsível, sempre tentando encontrar ele e ele cortando para o meio, né? Então, isso acho que ajudou também a defesa da Bósnia a pará-lo. No segundo tempo, o jogo mudou um pouco de figura, né? A seleção da Bósnia, que já tinha ganhado um pouco mais de fôlego no fim da primeira etapa, teve um pouquinho de empolgação e foi indo para cima do seu jeito. Teve uma quantidade de oportunidades, mesmo que não muito relevantes, mas teve jogadores de ponta que conseguem carregar melhor a bola, que são melhores passadores, né? O Barbares optou por tirar o Bayraktarevic e começar com Alay Begovic, né? De um lado e o Mehmet do outro, e dessa vez finalmente pôde jogar titular o Edin Dzeko, né? O Dzeko, que é o grande nome desse time da Bósnia, já mais de 40 anos, um dos jogadores que tem mais de 40 anos, remanescente da Copa de 2014, única da Bósnia até aí, e jogou nessa partida, jogou bem, apesar de que ele vinha de uma lesão na clavícula, né, que sofreu inclusive no jogo da classificação para a Copa contra a Itália, e agora ele teve a oportunidade de voltar a jogar na Copa do Mundo e fez uma boa partida, segurando bola, trombando, um cara técnico, né, então tem uma capacidade melhor de segurar essa bola. Mas em determinado momento, a boa partida que fazia o Dedic e o Katic pelo lado esquerdo, parando o Dan N'Doye, as investidas do Dan N'Doye, isso mudou de figura quando o Murat Yakin fez uma substituição. Duas, na verdade. Entraram Manzambi e Vargas, inclusive tirando o Dan N'Doye, que até ao momento parecia um pouco louco, porque o N'Doye era o jogador mais perigoso da seleção da Suíça. Mal sabia quem questionou isso, que o Manzambi decidiria o jogo, né? Eu falei do Mofokeng mais cedo, de ser um cara que a torcida pede, mas o treinador questiona de ser muito novo e não o coloca como titular. É uma situação parecida ao que o Brasil vive com o Endrick. E o Manzambi hoje fez o caso para todos esses jogadores, porque ele entrou e o jogo passou a circular todo o entorno dele, né? Recebendo bola, enfiando com velocidade de um lado. Ele é um centroavante, mas ele é muito rápido, ele é muito forte, então impressiona como joga. Marca o primeiro gol num voleio muito bonito, um cruzamento do Rubem Vargas, justamente o que eu falo, por isso que foram as duas substituições que mudaram o jogo. O Rubem Vargas entra, joga na função do N'Doye pela ponta esquerda, ele cruza essa bola e o Manzambi faz um belíssimo gol de voleio, que o Vasilij até chega a tocar na bola, o goleiro, mas não consegue defender. Aí depois fazia um jogo muito bom o zagueiro da Bósnia, o Muharemovic, que já tinha sido líder de cortes no primeiro jogo e já tinha feito 13 nessa partida, faz uma falta que a um momento eu até vejo um sentido, né? Porque já parecia difícil a situação da Bósnia, estava perdendo por 1-0, ia sair cara a cara com o goleiro, embolou,
e ele, sendo o último homem, tira o Embolo da jogada, faz uma falta claríssima e ali é uma falta típica para vermelho. Acaba sendo muito prejudicial, né, porque é um zagueiro muito importante, inclusive com a bola no pé, mas a Bósnia perde esse jogador importante e inclusive tem um impacto no jogo, porque surgem espaços que a Suíça não teve durante toda a partida, considerando a boa defesa da Bósnia durante o jogo, mas ali virou um baile do Manzambi, que estava centralizado, já vai para a direita, encontra o Embolo. O Embolo, por sua vez, vai no Vargas e ele marca o segundo gol. Então o Manzambi participou de todos os gols, sem exceção de todos os gols da Suíça na partida. Depois ele marca outro gol, né? Com mais uma assistência do Rubem Vargas. E no final ainda sofre o pênalti para o Granit Xhaka fazer. Então, assim, não há dúvida alguma de que o Manzambi foi o melhor em campo. Talvez se ele tivesse batido o pênalti, empataria com o Messi na artilharia da Copa, né? Mas não foi o caso. Partida excelente desses dois jogadores que vieram do banco, que mudaram o jogo. Vale salientar, inclusive, eu coloquei aí uma matéria sobre do Copa Além da Copa, sobre um contexto geopolítico que envolvia essa partida, né? A gente ficou na dúvida se teria alguma tensão ou não, mas foi um pouco diferente, né? Os jogadores suíços, né, principalmente o Xhaka, é conhecido por provocar os sérvios, porque ele é de ascendência albanesa, né? Ele é um albanês étnico e os sérvios têm um problema de longa data com a Albânia, que envolve o Kosovo, território que ganhou sua independência da Sérvia em 2008 e até hoje a Sérvia não reconhece essa independência, né? Os kosovares são albaneses étnicos e o Xhaka tem essa similaridade com eles. Ele não só é albanês étnico, como albanês kosovar. A Bósnia é um país muito interessante nesse sentido, das etnias daquela região, porque é um país que, por exemplo, tem 3 presidentes, cada um para representar um grupo étnico daquele país. Então, a Bósnia, inclusive isso muito devido a todo o cenário da guerra que aconteceu na década de 90, é meio que esse símbolo da união nos Balcãs, como se fosse possível, a curto prazo, uma união naquela região que é tão conflituosa. E eles têm um presidente para representar os croatas étnicos, outro para os sérvios étnicos e outro para os bósnios, né? Os bósnios que, inclusive, em sua maioria são muçulmanos. Então é mais uma questão para aquele país. E isso, inclusive, acalma as coisas, porque apesar de existir a República Srpska dentro da Bósnia, uma região com mais sérvios étnicos, isso não se reflete muito na seleção, que só tem um jogador dessa região, que é o Lukic, que entrou no segundo tempo. Mas justamente por isso não aconteceu nada demais. Então vale a pena trazer pelo contexto. Isso já foi tema em Copa do Mundo, já que a Suíça enfrentou a Sérvia nas 2 últimas edições. Dessa vez enfrentou uma seleção balcânica e nada aconteceu, além do show de Manzambi. É isso aí, pessoal. Até a próxima.